Fala aí, nação corintiana. E aí, pessoal? O que você achou do Timão hoje, hein, pessoal? Que presente de aniversário, hein, pessoal? Ganhar do Flamengo, hein? Que maravilha, hein, pessoal? Hein? E o Pilhado, pessoal? Pilhado ficou doido, hein, pessoal? Antes de mim eu tava assistindo ele, né, pessoal? Entrevistando os corintianos lá na arena. Lá tava tudo alegre, pessoal. Agora ele tá todo revoltado, hein? Tá pilhado, tá pilhado. Então, pessoal, eu gosto é assim. Da hora, né, pessoal? Uma alegria, né, quando seu time ganha, né, pessoal? Corinthians que tá em má fase, né, no Campeonato Brasileiro, né, pessoal? Ganha logo do Flamengo, né? Isso pra gente é uma alegria muito grande, né, pessoal? Então, pessoal, vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal, com o Pilhado aí. Tá bom, pessoal? Você que gosta de conteúdo como esse, pessoal, se inscreve aí no canal aí, tá bom? Dá uma fortalecida no canal aí, pessoal. Se inscreve no canal aí. Compartilha aí com seus amigos aí, pessoal. Tá bom? Deixa seu like aí, inscreve no canal aí. E é nóis, Corinthians. Vamos pra cima, Timão! E aí eu pergunto pra você. Eu pergunto pra você que tá ligando a sua televisão nesse momento. Pra você que tá chegando aqui no Canelada nesse momento. Eu te pergunto. Adivinha de quem que o Corinthians, que não tá ganhando de quase ninguém nos últimos jogos, ganhou? A resposta do Flamengo do Tite. Do Tite. O Corinthians ganhou do Flamengo do Tite. Adivinha contra quem que o Corinthians, que não vem criando jogadas em quase jogo nenhum, criou várias jogadas de ataque? Adivinha contra quem? Contra o Flamengo do Tite. O Flamengo do Tite é fraco. O trabalho do Tite é fraco. O Tite não entregou nada. Desde que ele chegou no Flamengo ganhando mais de 1,5 milhão por mês como treinador de peso. Só que tem torcedor Nutella do Flamengo que só aceita a crítica quando perde. Ai, Pilhado, você tá criticando o Tite. Ele tá ganhando com futebol de bosta. Ele tá ganhando. É isso que vocês querem? O torcedor do Flamengo quer ver um time que tem Pedro, Bruno Henrique, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo jogando um futebol de bosta. É isso que vocês querem? Porque o torcedor que defende o Tite hoje, ele tá defendendo isso. Ele tá defendendo um Flamengo que desde 2019 gastou R$1 bilhão em contratações sem jogar nada. O cara não pode ganhar 1,5 milhão por mês, chegar como treinador de peso, chegar da seleção brasileira e fazer um trabalho de bosta com o elenco desse que ele tem. É isso que o torcedor precisa entender. Chega dessa palhaçada de torcedor Nutella de falar: ah não, ganhou, o Flamengo ganhou. Vocês viram o jogo contra o Bolívar? Era pro Bolívar se classificar na Libertadores. 3 bolas na trave, 50 chutões do Rossi pra frente. E tem torcedor que não quer criticar o Tite porque classificou. O Flamengo do Tite é essa bosta que você viu hoje na Arena Corinthians, quando ganha e quando perde. Então o torcedor do Flamengo, ele não pode se contentar com esse futebol miserável que joga o Flamengo do Tite. Não pode. O Corinthians não criava jogada contra ninguém. O Corinthians massacrou o Flamengo do Tite. Massacrou. O Flamengo do Tite, ele não se impõe contra ninguém. E é aí que entra a crítica. Chega desse negócio. Hoje eu posso criticar. Hoje os Nutelinhas não vão aparecer. Hoje eles não vão aparecer porque eles só reclamam que eu critico o Tite quando o Tite ganha. Gente, o Tite tá no Flamengo há 1 ano. Há 1 ano que o Tite tá no Flamengo. O Flamengo tem o elenco mais caro do Brasil, disparado. O Flamengo joga pior que o Botafogo. O Flamengo joga pior que o Fortaleza. O Flamengo joga pior ainda que o Palmeiras. O Flamengo joga pior do que o São Paulo. O Flamengo joga pior do que os times que estão lá brigando na ponta da tabela. É um Flamengo ruim. A sorte do Tite é que ele faz um trabalho péssimo, mas ele tem aquele negocinho virado pra lua. Ele tem, porque o grupo dele na Libertadores era patético.
O grupo na Libertadores era patético e ele passou em segundo lugar. Ele pegou o Bolívar no mata-mata. Ele vai pegar o The Strongest. Ele é cagão. Ele tem sorte. Mas o trabalho é ruim e tem que ser criticado. E pra quem diz que o Tite é difícil perder, que o Tite é difícil levar gol, acabe esse discurso, hein? Porque o Flamengo do Tite perde adoidado, o Flamengo do Tite leva gol adoidado, os gols que o Flamengo levou hoje, bota minha mãe pra jogar. O que era o Varela no segundo gol do Corinthians? O que foi toda a defesa do Flamengo no primeiro? Não tem nenhum ponto positivo no Flamengo do Tite. Só um, que está se classificando aí aos trancos e barrancos com o futebol horroroso que ele faz há muito tempo. Porque na seleção, pra mim, já era uma bosta. As 2 Copas do Mundo que ele fez foram uma bosta. Horrorosas. Torcedor do Brasil, eu fui nas 2. Eu fui na Rússia, eu fui no Catar. Nas 2 Copas do Mundo, torcedor saiu puto de tudo que é jogo. Jogava mal sempre. Ah, não. Mas tinha recordes de vitórias contra a Bolívia, contra o Peru, contra a Venezuela. Aí os baba-ovo da imprensa apareciam. Recordes de números. Que maravilha o trabalho do Tite. O trabalho do Tite é ruim desde a seleção brasileira. Desde a seleção. Então, defendo o Tite lá de 2012, defendo o Tite de 2015, a partir de 2016, 2017, o trabalho dele é uma bosta, na minha opinião. Uma bosta. E esse Flamengo é péssimo. Pode estar se classificando, pode estar fazendo o que for, não anima o seu torcedor em um jogo sequer. E o flamenguista que não é frouxo, esse questiona o Tite. Esse fala, que palhaçada é essa? Desse cara vir como nome de peso, desse cara ganhar mais de 1 milhão por mês, treinador de seleção, nome galáctico e o time dele não jogar nada em tudo que é jogo. Então, uma boa noite, você ganhou hoje, teu time mereceu ganhar, porque teu time não é frouxo. Teu time pode estar em fase ruim, teu time pode estar jogando mal, mas hoje jogou. Já o Flamengo do Tite, Flamengo tá cansado. Eu vi na transmissão, tem jogador que não tá marcando pressão porque tá cansado. Então fecha as portas da preparação física do Flamengo, porque se todo time corre mais que o Flamengo, se todo time tem menos jogador machucado que o Flamengo, fecha as portas da preparação física e vamos ver se hoje vai aparecer mais um papagaio de pirata do lado do Tite, para ele não responder nada na coletiva de imprensa e não vão botar o Maceredian para se explicar. Porque o Flamengo virou time de vidro. Não tem a casa de papel, virou a casa de vidro. É o Flamengo hoje. É um time de vidro que se machuca, que não corre, que tá cansado e que joga mal. Uma boa tarde, Marcos André. Boa tarde, Bruno Prado. Flávio Prado, faça seu discurso de vencedor. Você ganhou uma aposta, né? Não ganhou porque ele correu. Ele correu, se fudeu. Viu? Viu como você entrou no cano? Primeiro eu quero... Chamei ele hoje. Vou fazer... Calma, vou fazer... Eu ouvi ele falar de aposta. Não precisa, eu sou raiz. Eu vou ficar suado pra mostrar a bosta de trabalho. Flávio, primeiro fazer pra nossa audiência aí, primeiro que não é boa tarde, boa noite. A gente sabe quando o médio fica louco, né? Pede até o fuso horário. É boa noite, Tico. Boa noite. Já são 18h25. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Defenda o seu time que jogou bola hoje. Jogou. Acho que foi a melhor partida do Corinthians em termos de vontade, né, de dedicação. E só mais uma observação, velho Vamp. Eu acho que o analista de desempenho do Flamengo é o Steve Wonder. Eu acho que o analista de desempenho ele é cego. Por quê? Porque o que acontece? O Garro tava livre o jogo inteiro hoje. O único jogador do Corinthians que cria nesse time do Corinthians. Será que nem isso o Tite percebe? Será que o Tite não sabe, marca o Garro, que os lances saem dos pés dele. Nem isso. Como é que eu vou falar que esse cara é bom de defesa? Ele não é bom de nada, velho Vamp. O Flamengo, no segundo tempo, não deu um chute em direção ao gol. Né? O Hugo Neneca não trabalhou. O Corinthians com muita vontade mesmo, né? Por parte de todos. Até um excesso de vontade demais, que vários jogadores ficaram amarelados. Né? O Charles, o próprio Yuri... Todo mundo, o Romero, eu fiquei até com medo de alguém expulso e no finalzinho o Romero poderia ter o Yuri Alberto poderia ter segurado a bola, se jogou no chão, né, depois de dar uma entrada feia, foi expulso. O Kaká vem lá de trás, entra na confusão, com o Alcaraz também vai expulso, quer dizer, sim, uma vitória super importante, né, porque
Mesmo que o Fluminense hoje ganhe do São Paulo, o Corinthians encosta ali em Bragantino, em um monte de equipes que estão com 27 pontos, né? Essa vitória foi super importante para jogar pressão também para outras equipes, né? Porque se o Corinthians fica ali nos 23, nos 22 pontos, aí tem outras equipes que têm 27, 28 pontos. Então joga essa pressão, o Corinthians vai para 25, joga pressão também para as outras equipes. Fez um belo primeiro tempo, jogando muito mesmo, o Corinthians. Aí vem o lance do pênalti, né? A minha regra é a seguinte: bola na mão na área, pênalti, mas o VAR chamou. O Corinthians toma o gol de empate e não deixa a peteca cair. Né? Muita pegada, muita vontade mesmo. E o Flamengo, aquilo que vocês falam de vez em quando, hoje veio no modo banana, mesmo com um monte de desfalque. Hoje não. Corrija a sua frase. Vou falar o dia de hoje. Desde o Cuiabá é o modo banana. Tô falando do dia de hoje. É o modo mingau E aí, banana. mesmo com todo o desfalque, Flávio, ó, sem Arrascaeta e sem Everton Cebolinha, mas ó, Bruno Henrique, Pedro e Luiz Araújo, Bruno, no ataque. Aí você tem um meio-campo, o Léo Ortiz, pô, ele joga de volante até mais do que de zagueiro. Bom passe, junto com Pulgar e Gerson. Todo mundo aí é titular. O Léo Ortiz foi comprado por não sei quantos milhões. Aí o Varela, que é de seleção, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. É um time forte. Eu acho que desse desfalque do Flamengo mesmo, de titular mesmo, absoluto, só tá faltando o Everton Cebolinha mesmo. Não, e o Arrascaeta, 2. Dela Cruz. Ah, o Dela Cruz também. É 3 já, você falou 3. Não, mas o time que saiu é fraco? Não, fraco é o treinador. Pô. O time não é fraco. Time forte. Fraco é o treinador. Só que a babação ao Tite vai continuar. Mas a vontade do Corinthians tem que ressaltar, muita vontade mesmo. Vontade até demais, que eu fiquei até com medo de atleta ser expulso antes daquela confusão lá. O Charles fez uma boa partida. Me desculpa, eu vou chamar também o Viga, mas se demitiram o Dorival Júnior por causa de futebol, ganhando, tem que demitir o Tite no fim da temporada também, hein? Se for pra mostrar esse futebol patético que o Flamengo mostra desde o jogo contra o Cuiabá e ganhar, porque o Dorival ganhou. O Dorival ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Demitiram o Dorival. Se for por futebol, Rodrigo Viga, tem que demitir o Tite no fim do ano. Porque esse time do Flamengo do Tite não joga nada. E só concluindo uma coisa que a gente fala, já falou muito, inclusive aqui no programa, e tem que concordar porque realmente era uma verdade. Eu acho que até o Bruninho, ele falou muito isso, e aí, Bruno, depois você pode falar também, que falava, que a mídia inclusive fala, o Tite é difícil perder, o Tite é difícil levar gol. Esse mito acabou. Esse mito acabou. Porque com exceção do Carioca, o Flamengo do Tite já ultrapassou o número de derrotas do Flamengo do Sampaoli. Do Sampaoli. Mesmo com 2 jogos a menos. Com 2 jogos a menos, o Flamengo já passou o número de derrotas do Sampaoli. Foram 10 derrotas do Tite em 37 jogos, sem contar o Carioca, né, gente? Que ninguém tá aqui pra enganar otário, ninguém aqui tá pra enganar telespectador. Tirando o Carioca, foram 37 jogos, 10 derrotas. O Sampaoli teve 8 derrotas em 39 jogos. Ou seja, em termos de resultado, o Tite já é pior que o Sampaoli. Que o Sampaoli não venceu nenhum concorrente ao título desse Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, o Flamengo não venceu nenhum dos 4 concorrentes que ele tem. Palmeiras, 0-0. Flamengo e Botafogo, 2-0 Botafogo no Maracanã. Flamengo e Fortaleza, 2-1 Fortaleza no Maracanã. Flamengo e Palmeiras, 1-1 no Maracanã. Botafogo e Flamengo, 4-1, aquele amasso do Botafogo no Flamengo. Então, não dá mais para defender o Tite nem defensivamente. O que a gente viu hoje na defesa do Flamengo, na derrota pro Corinthians, são 2 gols. É o que eu falo, o Corinthians tem que ser muito elogiado hoje. E eu falei, vocês lembram, não considere o Flamengo muito favorito contra ninguém hoje. Flamengo contra o Ibis, jogando do jeito que tá jogando, não é super favorito. É um time cheio de nome que ninguém não joga nada. Ninguém joga nada nesse Flamengo.